Então, sejam bem-vindos a mais essa aula, uma aula tremenda, abençoada. Vamos orar, pedir para Deus que nos oriente, que nos revele, né, a sua palavra e que a gente possa tirar o maior proveito hoje dessa aula. Então, vamos lá. Senhor nosso Deus, louvamos o teu santo nome, louvamos o teu nome e agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor há de fazer. Nós estamos aqui, Pai, reunidos para aprender mais de Ti e pedimos que o Senhor se revele a nós, ó Pai, através desses ensinamentos, que a gente possa, Pai, nas Tuas Escrituras, absorver o Teu Espírito, a vida que há por trás dessas palavras, meu Deus. Que essas palavras germinem em nossos corações e que a gente possa dar frutos. Que a luz do Seu Santo Espírito nos ilumine, o Senhor possa abençoar a cada um, em onde eles estiverem, nas suas casas, seus trabalhos, no trânsito, que essas conexões que nós dependemos para transmitir essa aula seja abençoada, que os computadores, os celulares, a iluminação, tudo, ó Pai, seja conforme o teu querer, porque a gente possa aprender mais de Ti nessa aula. Fique conosco e abençoe a todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como eu disse, nós vamos entrar hoje no terceiro versículo de Gênesis, Gênesis 1:3. E nós vamos falar sobre nós vamos dar uma recapitulada na criação, né? Gênesis 1:2. E agora nós vamos entrar na nova criação a partir do versículo 3. Essa nova criação também é conhecida como a obra dos 6 dias. No grego significa hexameron. Hexameron significa 6 dias. Ou seja, aonde Deus faz uma nova criação em cima da criação que foi danificada, tá? Então é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Quero que vocês abram suas Bíblias aí em Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Nós vamos estudar do versículo 3, eu pretendo chegar até o final do versículo 3. Desculpa, até o final do primeiro capítulo de Gênesis, que é o versículo 31. Que Deus nos abençoe, que a gente chegue lá, tá? Estão animados? Opa, bora. É isso aí, a gente tem que estar animado para essa leitura, porque é uma bênção, certo? Muito bem. Então, o que que nós vamos aprender hoje? Conforme eu disse para vocês, nós vamos aprender sobre a nova criação. Esse texto está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 13 ao 31. Bom, a partir de Gênesis 1, nós vemos a partir do versículo 3, que ele começa a expor, Deus começa a expor aqui a nova criação, uma vez que o que ele havia criado, né, essa primeira criação, essa primeira terra que ele criou, ela foi danificada, ficou sem forma e vazia. Então, nós vimos isso em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, né? Então, agora nós vamos aprender um pouco mais. Então, a terra ela foi danificada, recapitulando, pela queda de Lúcifer. Por isso, houve trevas e vieram sobre a terra também o caos. Trevas e caos vieram sobre a terra. Então, nós temos uma analogia aqui relacionada com a vida e também com morte, tá? Então, se trata de uma referência à luz, à obra de Jesus Cristo na vida do homem atualmente. Então, a partir do versículo 3, nós vamos ver que existe uma analogia muito mais próxima de Jesus, muito mais exemplificada aqui para que a gente possa entender melhor, tá? Todo o escopo bíblico, ou seja, toda a revelação que existe em Gênesis de Jesus Cristo. Então, eu quero que vocês abram aí em 2 Coríntios 4:6. Nós vamos falar um pouco disso. Aqui fala o seguinte, ó, 2 Coríntios 4:6. Eu vou ler para vocês poderem, para a gente poder ir um pouco mais rápido, e vocês vão acompanhando aí.
Importante vocês anotarem todos os versículos. Anotem no rodapé da Bíblia, anotem em cima da Bíblia, perto dos textos, porque através dos versículos, vocês sabem aonde vocês podem ir. Então, de um versículo, nós vamos para outro, nós vamos fazendo essa varredura, desculpa, nos versículos da Bíblia, tá? Então, agora, 2 Coríntios 4:6, diz o seguinte: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, aqui nós já temos uma orientação que Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. E essa luz, ela iria resplandecer em nossos corações, para nossa iluminação, para a glória de Deus diante da face de Jesus Cristo, tá? Então, nós vemos aqui essa primeira menção entre as trevas, que Deus fez com que houvesse luz. Então, é que ele já começa com uma palavra marcante, nós iremos expressar muito aqui hoje, proferir muito, que é separação. Então, Deus faz separação, tá? Então, a primeira intenção aqui, de Deus aqui é mencionar a criação, e não só como um fato histórico. Eu falo muito isso, para vocês não lerem a Bíblia como somente um livro histórico. Mas aqui, observar que Deus está fazendo uma menção espiritual, tá? Não é só um fato histórico, mas sim ministrar vida espiritual em nós. Então, Deus está relacionando o que aconteceu na criação ao que acontece em nossas vidas. Quando nos convertemos, quando encontramos a Jesus, quando temos Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor, tá? Então, aqui Ele faz que haja essa iluminação. Essa luz vai resplandecer em nossos corações. E nós veremos a face de Jesus Cristo. Aonde era trevas, agora passa a ter luz. Então, esse é o resumo da história do homem. Gênesis, versículo 1 e 2, expressa bem isso, tá? Que o homem foi criado bom, porém foi danificado pelo diabo e se tornou sem forma. O que significa sem forma? Significa que em algum momento ele teve forma, e era a forma original, era a forma perfeita de Deus. Porém, o diabo veio, danificou essa primeira obra, e aí ela ficou como? Ela ficou sem forma. A Bíblia também diz, lá em Gênesis, versículo 1 e 2, que era sem forma e vazio. Então, o que significa o vazio aqui? O vazio aqui é que ficou sem Deus. Tudo que não há Deus é um vazio. E agora precisa de reconciliação com Jesus para que a gente possa ser completo, para que a gente possa preencher esse vazio. E também a palavra diz que ficou em trevas. Então era sem forma, ficou vazio e em trevas. Então aqui nós temos lá em Colossenses 1:13, que fala aqui: o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, nos transportou para o reino de Jesus Cristo, que nos tirou dessas potestades das trevas. Eu faço menção aqui para vocês nas aulas, que no segundo céus, ali existe uma potestade, ali existe os anjos caídos, ali existe toda uma conspiração diabólica. E ali habita o quê? As potestades das trevas. Então, Deus nos tirou disso pelo reino do seu Filho e do seu amor. Então, o que nós vemos? Nós vemos que existia um abismo interior no homem. Havia um abismo no coração do homem. E esse abismo, que o homem foi danificado
pelo diabo, ele gerou um buraco, um abismo enorme. E esse abismo, ele é exatamente do tamanho de Deus. Ou seja, é um buraco enorme. Entendam bem, o buraco que foi feito, ele é enorme. E é do tamanho de Deus. Por quê? Porque Deus habitava no homem. A partir dessa danificação, ele ficou sem forma. E ele passou o quê? Ele desprezou esse amor de Deus, essa vida com Deus, e passou o quê? E passou a ficar vazio, sem trevas, sem forma. Então, esse buraco só pode ser preenchido novamente por Jesus Cristo, tá? O homem por si só não consegue preencher esse buraco. É por isso que o homem sem Jesus, ele é insaciável. Percebam quantas pessoas buscam diariamente completar sua vida, buscar novas formas de felicidade. Pessoas estão buscando nas drogas, nos jogos, na prostituição, na bebida, nas baladas, em amizades. As pessoas estão buscando em tudo uma forma de preencher esse vazio existencial que existe hoje, que permeia a vida das pessoas. Porém, é uma busca em vão. Esse vazio só pode ser completado com a vida de Cristo em nós. Não há nada que possa completar isso no mundo. Então, todas as vezes que a gente busca algo no mundo, é como se nós estivéssemos buscando morte, tá? Nós estivéssemos buscando morte. A terra, ela estava coberta por águas da morte. Águas na Bíblia, ela pode representar vida ou morte. Se for água em movimento, um rio, por exemplo, é vida. Agora, se esta água for uma água parada ou representar o mar, ela representa a morte. Então, não há vida no homem sem Deus. E é por isso que esse buraco, essa crise existencial que os homens, que a maioria das pessoas vivem, é a falta de Deus, é a falta de Jesus Cristo. Então, aqui nós tivemos um breve resumo do que nós já aprendemos. E o que nós entendemos a partir daqui? Nós precisamos de manifestar vida. E o que é preciso para manifestar vida? O que nós precisamos fazer para manifestar a vida em nós? Nós precisamos de buscar essa resposta na Bíblia. E lá em Gênesis, versículo 2, já nos dá essa resposta. O que é preciso para manifestar a vida em nós? Lá em Gênesis, verso 2, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e sobre as águas. Essas águas que estão aqui na terra são as águas da morte. Então, a gente imagina que o lugar que o espírito menos poderia estar era no ambiente de morte. Mas aqui a gente vê que ele estava pairando sobre as águas. Eu não sei se na sua Bíblia possui essa tradução que fala: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Talvez na sua Bíblia a palavra seja movia-se sobre as águas, tá? Mas a palavra que eu quero trazer aqui para você, a palavra do texto do hebraico, é o pairava, que na tradução no grego significa chocar. Chocar não é de você levar um susto, de você ficar chocado com algo, não. Mas esse chocar significa um movimento embrionário, algo incubatório. A melhor forma de explicar isso é dando o exemplo da galinha quando ela está chocando os ovos.
Quando as galinhas estão chocando os ovos, elas estão criando o quê? Um embrião. Elas estão criando uma vida. E é esse sentido da palavra que nós temos aqui, tá? Aqui o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas, ou seja, sobre a morte, né? Essa palavra que eu já expliquei, que significa chocar, é o que as galinhas fazem com os ovos. Então, desde o início, quando havia morte, havia trevas, Deus já estabelecia uma forma de poder trazer vida às pessoas. E ele colocou o Espírito pairando sobre essas águas que representam a morte. Então, como eu disse para vocês, o último lugar nós poderíamos pensar que o Espírito de Deus estivesse seria sobre a terra. Porém, era lá que ele estava. E Paulo nos diz isso em Romanos 5:20, lá no Novo Testamento. Diz assim, ó: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, desde lá de trás, Deus já está promovendo uma forma, ele já está arquitetando, criando uma estratégia para fazer com que haja vida diante do pecado, haja vida diante da morte. E ele está fazendo isso, mostrando aqui em Romanos 5:20, superabundando a graça dele, aonde abundou o pecado. Então, o que nós temos? Lá no início, lá em Gênesis, abundou o pecado, mas ele já preparou o seu espírito para superabundar a graça de Deus. Então, nós vemos isso também, essa obra do Espírito. O apóstolo João, ele diz no seu livro, em João 16, capítulo 16, dos versos 8 ao 11, ele diz ali: e quando ele vier, está se referindo a Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, todas essas referências que nós temos, comparando, contrastando Gênesis com os demais, com os demais livros da Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vemos o quê? Um paralelo, que existe uma situação em Gênesis, mas que ela é clarificada também nos evangelhos, mostrando que Deus se preocupa com nós, que ele diz que ele vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, por que ele vai nos convencer do pecado? Porque as pessoas não creram em Jesus. Da mesma forma, houve isso relacionado a Adão. Adão pecou. Adão também não creu. Então, o Espírito, ele vai convencer do pecado. Ele vai convencer da justiça. Por quê? Isso está relacionado a Cristo. Porque eu vou para o meu Pai, segundo o texto menciona, e não mais me vereis. Ou seja, está falando dessa ressurreição que Cristo se entregou por nós. E ele será levado aos céus e nós não mais o veremos. Então ele vai nos convencer dessa questão da justiça e também do juízo. Por que do juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Já está julgado pelas obras que ele cometeu lá atrás. Lá atrás. E isto está relacionado a Satanás. Tá? Então nós vemos essa menção. Olha que coisa maravilhosa. Nós vemos Deus preparando lá em Gênesis. Ele já tinha preparado tudo para que a gente pudesse hoje ter essa superabundância da graça, todo esse plano de redenção, toda essa salvação, toda essa certeza que há no nome de Jesus Cristo. Então é isso que é interessante você aprender, tá? Então, a palavra veio e traz tudo o que Deus faz, ou seja, através das palavras veio tudo o que nós precisamos. Então, através da palavra e do Espírito, que houve essa união, nós temos essa geração de vida. Então, através do que a palavra é gerada?
A palavra, a vida, desculpa, é gerada, como eu perguntei anteriormente, através do Espírito. E esse Espírito, a hora que ele se une com a palavra, lembra que eu expliquei que a palavra, o Espírito e a palavra, eles são soprados. Então, a hora que você tem o Espírito e a palavra junto, eles se unem e geram vida. Eles geram vida. Lá em João 1 diz que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, é o Espírito e a palavra formando o Verbo. Ou seja, essa vida é Jesus Cristo. Então, nós temos essa geração de vida através da união da palavra e do Espírito, que é Jesus. Tiago também nos diz que nós fomos gerados pelo Espírito e pela palavra. Olha só o que diz Tiago 1,18. Segundo a vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias suas. Então, nós temos aí outra referência. Nós somos gerados pela palavra da verdade. Vocês estão pegando, gente? Tá dando para acompanhar? Ou eu estou muito rápido? Não, tá. Eu tô acompanhando. Se estiver muito rápido, aí vocês me falam, tá? Que eu dou uma diminuída. Eu quero aproveitar o tempo para a gente avançar, porque tem bastante coisa que nós vamos aprender hoje aqui. Anotem os textos, façam referência com os textos, façam flechas, grifem, anotem na Bíblia, não é pecado anotar na Bíblia, tá? Que a gente possa agregar bastante aí com as aulas. Então vamos lá. Então, a partir do resultado do conjunto do Espírito e a palavra, nós temos a primeira ação de Deus quando ele diz, lá no verso 3 agora de Gênesis. Agora nós deixamos para trás o versículo 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis. Nós estamos entrando no terceiro versículo de Gênesis. Nós precisamos passar por tudo isso para a gente absorver esses conhecimentos, todas essas revelações. E aqui nós vamos agora começar o quê? A obra dos 6 dias, onde Deus faz nova criação, tá? Então, a partir aqui do versículo 3, onde Deus diz, haja luz, nós temos o primeiro conjunto de ação entre palavra e espírito. Então, ter luz é a nossa primeira necessidade. A luz é a revelação da vida. Então, meu irmão, se você não andar nas luzes ou na luz, você não vai conseguir gerar vida. Essa luz, ela ilumina e ela gera vida. E a palavra de Deus libera luz em sua vida. Então você precisa estar em luz para você receber essa vida. Do contrário, você vai continuar em trevas. E uma vida em trevas é uma vida de dor, uma vida de sofrimento, uma vida que não agrega nada para você. Olha só, em João, capítulo 1, verso 4 e 5, dando continuidade lá ao que eu disse que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, diz que nele, ou seja, em Jesus, estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que coisa maravilhosa. Então, em Jesus estava a vida, e ele era a luz dos homens. Então, essa luz que você tanto procura, essa carência, essa inconstância, esse vazio existencial só pode ser preenchido por Jesus. Não adianta. Você pode bater com a cabeça na parede, você pode vasculhar, procurar em qualquer religião, nessas religiões que prometem mundos e fundos. Você vai chegar a uma conclusão que somente em Jesus há vida. Só Jesus pode responder para você as suas perguntas mais latentes. Só Jesus pode suprir essa busca insaciável, sabe? Por felicidade, por realizações. Jesus, ele resplandece nas trevas. E as trevas não o compreenderam. Ou seja,
Quem está em trevas permanece em trevas, pois não conseguem compreender. Sabe por quê? Porque o diabo, ele cega as pessoas. O que eu quero dizer para você? Você, você pode estar andando, caminhando, você pode ler Bíblia, você pode até ir em igreja, você pode até ser batizado. Mas se você não tiver em luz, se você não estiver andando na luz, o diabo vai te cegar a ponto de você achar que o que você está fazendo está certo. Você vai continuar indo na igreja, você vai continuar, você pode até ter um ministério na igreja, você pode até ajudar, servir ceia, levar a palavra de Deus, mas se você não estiver na luz, ele vai cegar o seu entendimento. E você vai achar que você está certo. Você vai achar que você está no caminho certo. Porém, você não está. Quem está em trevas permanece nas trevas, não pode compreender. As trevas não a compreenderam. As trevas, quando viram a luz de Jesus, não compreendiam aquela luz. Por quê? Ela só está habituada a ver trevas. Então, em 2 Coríntios 4:4, diz o seguinte, ó: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que o Deus desse século vai fazer? Quem é o Deus desse século? O Deus desse século é Satanás. Ele já está julgado. E o que ele vai fazer? Ele vai cegar as pessoas, fazendo com que essas pessoas se tornem incrédulas. O que é o incrédulo? O incrédulo é aquele que crê e aí ele passa a ter uma visão deturpada, uma visão deturpada da luz. E aí ele se torna um incrédulo. E aí, o quê? Ele não vai conseguir mais o quê? Ver que a luz de Cristo resplandeça sobre ele. Então, isso tem acontecido muito, 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 principalmente dentro das igrejas. Esse ministério que eu tenho, ele não é um ministério religioso. Esse aqui é um ministério interdenominacional. Eu não falo de religião aqui. Eu falo de vida. Eu falo da palavra de Deus, da verdade que liberta, da verdade que cura, que sara, que sacia. Mas a maioria, muitas pessoas estão dentro de igrejas cegas, incrédulas, se distanciando cada vez mais da luz e da verdade. Porque Deus, ele quer fazer uma separação entre luz e trevas. Ele faz isso. Nós vamos falar muito de separação aqui hoje. Você vai ver que essa palavra é uma tônica presente na purificação, nessa vida que Deus te propõe, porque ele vai te separar das trevas. Deus fez separação entre luz e trevas. Olha lá no versículo 4 de Gênesis capítulo 1. O que ele diz? E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Gente, se as trevas não fossem ruins, não fosse má, se não gerasse morte, Deus não separaria. Deus só separa aquilo que é bom. Deus separou a luz das trevas, porque ele diz aqui no versículo 4 que a luz era boa, mas ele não diz que as trevas eram boas. Porque as trevas aqui, como eu já ensinei para vocês, ela é a morte. Ela é o afastamento de você diante de Jesus. As trevas te afastam. Olha só o que fala no versículo 5. E Deus chamou a luz de dias e a trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, primeiro dia. Então aqui, ó, nós estamos começando o que? O primeiro dia da criação dos 6 dias.
Então, nós precisamos entender que essa passagem não é somente sobre essa nova criação de um novo céu e uma nova terra, mas sim uma nova criação do nosso ser, de um novo homem. Deus está querendo mostrar para você aqui que Ele está separando você das trevas, Ele está separando você do pecado. Aqui o homem ainda não havia sido criado, mas ele já estava sendo, ele já tinha sido criado na eternidade, nos planos de Deus. Por isso que Deus faz essa separação aqui. Por isso que isso está escrito. Só que o leigo pega essa Bíblia e não consegue entender. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. E ele menciona como crerão se não há quem pregue. Então, o que que nós temos que fazer? Vocês que estão aprendendo aqui, vocês precisam levar essa palavra para outras pessoas. Não é sobre religião, não é sobre religião, é sobre vida. E nós estamos vendo pessoas morrerem, pessoas mortas, na verdade, porque você não tem que morrer fisicamente para estar morto. O que eu mais vejo hoje são pessoas mortas, porque eu não vejo luz nessas pessoas. Então, não é só sobre essa nova criação, como as pessoas leem na Bíblia, é sobre uma nova vida, uma luz Deixa eu para fazer nós. uma pergunta, te interrompendo. Assim, quando você explica das trevas, Quem aí está Gênesis, falando, Fernanda? é, Muito bem. é que eu tô dirigindo. Eu não tô na tela aqui do. Eu não estou conseguindo ver. Pode falar, meu amor. Quando você fala de trevas, é que assim, você fala sempre da gente trazer as pessoas, da gente ser luz na vida das pessoas. Quando você fala aí de trevas em Gênesis, fica muito claro para a gente entender. Escuro, a separação, mas se a gente for trazer isso para a nossa atualidade, trevas na vida das pessoas hoje não é algo ruim, né? Na As maioria pessoas das não pessoas, veem, as elas pessoas não não veem dessa têm. forma porque o diabo cegou o entendimento deles e quem está em trevas acha que eles estão bem, eles estão certos. Você pode perceber, há uma manifestação de trevas em toda vez que chega a luz. Você pode ter uma ideia, esse grupo nosso tem mais de 60 pessoas e nós estamos em 5 aqui nessa aula. Por quê? Porque o diabo, ele cega o entendimento das pessoas de forma que eles falam assim: ah, amanhã, outro dia eu assisto. Ah, isso não é importante, eu vou assistir Big Brother, eu vou assistir um show, eu vou assistir jogo. Isso é treva, isso é morte. Só que é muito sutil. É muito sutil. Ele não vai mostrar para você que você está indo para a perdição. Ele vai mostrar que você está ali e que você está fazendo o que é certo. Olha o que que o texto diz, ó. O texto diz que as trevas não a compreenderam. Nele estava a vida, lá em João 1, 4 e 5, fala assim, ó, que nele estava a vida, ou seja, em Cristo estava a vida, ele é a luz dos homens. Ele fala que a luz, ela resplandece sobre as trevas, ela brilha sobre as trevas. A luz é como se fosse um holoforte diante das trevas, diante do pecado, diante dos caminhos maus. Só que quem está nas trevas não compreende, porque o diabo cegou o entendimento e eles acham que eles estão certos. Só que é difícil você chegar nisso. Se você não for logo para a luz, você corre o risco de não herdar o reino de Deus. É disso que a gente está falando. Não é uma vidinha só aqui nessa terra que nós estamos, não. O que nós temos que ter como contemplação é a vida eterna, é algo sem comparações. Eu respondi, meu amor. Sim, respondeu. É que assim, às vezes a gente fica com dúvida, é de poder ajudar as pessoas a tentar mostrar para ela que ela está nessa treva, porque ela não consegue entender. E às vezes é difícil a gente falar, pelo menos eu tenho dificuldade de falar disso dentro da Bíblia, né? Mas eu acho que hoje já ficou bem claro. O que que nós temos? Nós temos que, olha só,
A Bíblia fala que quem convence é o Espírito. Eu acabei de citar esse versículo aqui, ó. Deixa eu pegar de novo aqui, ó. O Espírito Santo, ele vai convencer, lá em João 16, de 8 a 11, fala que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que convence, juntamente com Cristo, do que? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós não temos que convencer ninguém. Não se preocupe em convencer. Isso não compete a nós. Nós só precisamos ser luz. E quando você é luz, você não precisa você nem precisa de abrir a boca. Porque a luz, ela é vista. Não dá para tampar uma cidade, não dá para tampar quando a candeia está no topo, porque ela ilumina. Ou seja, quando você tem luz, você ilumina. Você não precisa nem de falar. Só das pessoas verem a luz, ela vai falar, tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Aquela pessoa, ela tem um brilho, ela tem um jeito diferente. E É aí verdade. você já está nas luzes. Você está na luz. E você exerce o quê? Luz na vida das pessoas e nem sempre, e nem precisa de falar, tá? Bom, então aqui nós vemos que no verso 3 houve luz, deu-se separação, tá? Então a separação é algo que vai acontecer assim, constantemente na vida, no caminhar do cristão. Ele sempre vai estar separado. O caminhar do justo é igual ao romper da aurora. Olha só, olha essa palavra. O caminhar do justo, o caminhar do crente, o caminhar das pessoas é igual ao romper da aurora. O que é o romper da aurora? É trevas, aí você vai caminhando, caminhando, ou seja, vai amanhecendo, vai chegando a aurora, aí clareia. Então, o nosso caminhar tem que ser desta forma. Nós saímos das trevas e vamos para a luz. O que acontece é o seguinte: você caminha, caminha só em trevas. Aí você sente vazio existencial, você sente que você não está feliz, você não sabe qual o motivo da sua existência, você não sabe a tua identidade, você perde a tua identidade e você não sabe o que você está fazendo nessa terra. Eu fiz um devocional falando sobre isso. Existe um buraco, né, como esse que eu disse para vocês, dentro das pessoas, que elas nunca se perguntaram tanto o porquê eu existo, o porquê eu estou aqui. Ou seja, elas não sabem da sua identidade, do seu propósito. Sabe por quê? Estão buscando no lugar errado. Estão buscando em homens. Gente, não adianta você ficar lendo o Bom Dia com o Café com Deus, não. Não adianta você ficar lendo Café com Deus. Se você só lê o Café com Deus e não expressar a luz, não adianta nada. Não adianta nada você assistir as minhas aulas aqui e no outro dia continuar do mesmo jeito. Isso aqui é luz para você. Pegaram ou não? É assim, tá, gente? Eu peguei leve com vocês no começo, mas agora não dá mais. Agora a gente vai começar a amassar o pão. Você já viu como que massa o pão? Como que massa o barro do oleiro? Ele bate. Ele pega aquele barro e bate, 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 bate. Para o quê? Para que haja para que você fique, para que esse barro que ele liga e o oleiro consiga moldar esse barro. É assim que vai acontecer com a gente, tá? Espero que você aguente bastante porrada aí, porque é a palavra de Deus sendo revelada para você. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que o primeiro discernimento que nós precisamos ter é separar a luz das trevas. Separar o que é de Deus e o que é do diabo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe um demônio rondando a vida das pessoas, e esse demônio se chama nada a ver. Já falou alguma coisa para a pessoa fala, nada a ver. É um demônio isso. É um demônio que está cegando o entendimento das pessoas.
Por quê? Quando a pessoa não entende, ela fala nada a ver. Ou seja, quando tem uma treva, quando tem um obscuramento da luz, a pessoa não consegue compreender, ela fala nada a ver. Porque ela quer continuar naquele caminho de trevas. Então, a primeira coisa que nós precisamos é discernir isso. A hora que você começar a se perguntar, o que eu estou fazendo realmente é luz? Aí você vai falar, não, isso aqui é treva, porque você tem o Espírito, porque o Espírito foi ministrado em você, e você vai ser o quê? Convencido da justiça, do pecado e do juízo. Aí você vai falar assim, opa, eu não posso mais ir por esses caminhos. Lá em Levítico 10:10, a Bíblia fala que nós temos que fazer diferença entre o que é santo e o que é profano, entre o que é limpo e o que é impuro, ou seja, luz e trevas. Tá fazendo sentido para vocês? Gente, não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão. Paulo pergunta isso, que comunhão há entre luz e trevas? Lá em 2 Coríntios 6:14, ele diz o seguinte, ó, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse jugo desigual é você querer conviver em meio às trevas, sendo luz. É você querer compactuar com o mundo, com as coisas do mundo, sendo que você não faz parte deste mundo. A Bíblia fala que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. A Bíblia fala que você não pode agradar dois senhores, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou vice-versa. Então, nós não podemos nem tentar misturar trevas e luz. Você pode falar, como eu disse, eu vou na igreja, leio a Bíblia, tenho um cargo na igreja. Você pode estar dentro da igreja, você pode até ser um pastor, mas você pode estar com o pezinho nas trevas. De que maneira? Com a sua língua, com os seus hábitos, com os seus olhos, com a sua mente. É essa separação entre luz e trevas que te leva para a santificação. Todas as vezes que você mistura luz e trevas, você se distancia dessa santificação. E é por isso que existe essa onda hoje de igrejas fazendo culto para o ego das pessoas. O que eu mais vejo hoje são igrejas cultuando o ego das pessoas. A adoração é para a pessoa, tudo que tem que ser feito ali é para a pessoa. É para a pessoa se sentir bem. Os pastores hoje acabaram virando um ministério de autoajuda para fazer aquela pessoa se sentir bem. E não para mostrar que ele tem que sair das trevas e caminhar para a luz. É isso que a gente vê hoje. Louvores que exaltam mais a pessoa do que a glória de Cristo. Então, o que faz esse processo de santificação, deixa eu explicar para você uma coisa. É, quando a criança nasce, o que ela precisa? Ela precisa de um alimento especial, que é o leite materno. Sim ou não? Sim, sim, Marcos. E ela precisa desse leite materno durante um período, depois ela não precisa mais. Ela não precisa mais, ela precisa até o período dela ser desmamada. Minha mãe fala que eu mamei até os 6 anos de idade. Ai, ai. Então, mas hoje o desmame é muito mais rápido, né? O que eu quero mostrar para vocês?
que quando a criança nasce, ela precisa desse alimento especial. Acontece a mesma coisa quando você se batiza. Estão pegando ou não, gente? Sim, Marcos. Sim, muito esclarecedora a aula hoje. Ótimo. Nossa, Glória a Deus. Então, quando você se batiza, você acabou de nascer. A pessoa morre para o mundo e nasce para Cristo. Mata o velho homem e nasce uma nova criatura. Então, este é o processo de santificação. Então, o que eu quero mostrar para você? Você foi salvo. Você se batizou, você está salvo. Só que as pessoas estão achando que já basta. Aí que o diabo está fazendo a festa no meio das pessoas. Principalmente no meio de crente, no meio da igreja. Porque as pessoas acham que basta estar salvo. E não é isso, gente. E não é isso. Tem pessoas recebendo aquele saláriozinho todo mês e fala assim, já tá bom. E essa pessoa não pensa em crescer, não pensa em evoluir. Da mesma forma, é a pessoa que se batizou, é a pessoa que acabou de nascer, é o bebezinho, ele precisa de leite. Esse leite é um alimento rico em proteínas, minerais, carboidratos, em substâncias que vão fazer com que ele se desenvolva. É a mesma coisa quando a pessoa se batiza. A pessoa que se batizou, ele é um bebezinho na fé. Ele não pode, ele precisa de uma mentoria. Ele precisa de alimento, porque se ele ficar sozinho, ele vai se desviar. Ele vai se desviar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é pesquisa, tá? E eu sou uma pessoa experta em pesquisa porque eu estudei isso na faculdade. Marketing é baseado em pesquisa. E deixa eu te falar uma coisa. Pesquisa feita com os casqueiros, os noias, essas pessoas que moram na rua, debaixo de ponte, 80% são ex-crentes, pessoas que estão desviadas. Você pode perguntar o nome de um é Pedro, o do outro é Natanael, do outro é Ezequiel, João, José. Essas pessoas têm raízes na igreja. Os pais frequentaram a igreja. Mas o que aconteceu? Essas pessoas, elas não receberam esse alimento. Elas não receberam o alimento e receberam o quê? As trevas. E elas ficaram obscurecidas, as suas vistas ficaram obscurecidas e hoje elas estão pagando alto preço desviadas. E isso está acontecendo dentro das igrejas e a maioria das pessoas não estão vendo isso. Então, nós precisamos buscar a santificação. É um caminhar, é um caminhar. Todas as vezes que você busca essa santificação, significa que você está se amadurecendo. Você está conseguindo fazer uma separação entre luz e trevas. Perfeito? Então, nós temos que buscar a santificação. Para depois nós conseguirmos o quê? A glorificação. Então, são três estágios: a salvação, a santificação e a glorificação em Cristo. A hora que ele vier nos buscar, a segunda vinda de Cristo, nós temos que estar glorificados, nós temos que buscar essa glorificação junto a Cristo. Então, a separação é necessária. E Deus fez separação entre as águas debaixo da expansão. Debaixo da expansão. Olha só, Gênesis 1, verso 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação. Grifem aí, separação. Entre águas e águas.
águas e águas. Aqui tinha morte dos dois lados. Deus separou essas águas. Lembra que eu expliquei para vocês que ele disse: crie-se um círculo e esse círculo busque a extremidade das águas. Ele criou ali o universo. Ele estava criando a terra, a porção seca. E aí disse o seguinte no verso 7: fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo e águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Então, Deus, ele está mostrando aqui para vocês um caminho de santificação. Ele está tirando as águas, ele está separando as águas. E ele está fazendo aparecer a porção seca. Ele está fazendo aparecer o quê? Terra. Lembra que eu ensinei vocês que água na Bíblia, água parada ou a água do mar, ela representa morte? Então, agora eu vou ensinar uma outra técnica, não é técnica, não, uma outra revelação. Terra na Bíblia significa Jesus Cristo. Toda vez que você lê na Bíblia terra, a ênfase, a referência é Jesus. Então, o que nós temos, o que nós temos aqui? Que Cristo, que Deus fez separação dessas águas e fez surgir o quê? Fez surgir a porção seca. Então, nós temos essa referência aqui. Águas fazendo referência ao que é terreno e terra fazendo referência ao que é celestial. Olha que ambígua que está essa colocação, mas é isso mesmo. Hoje nós temos na nossa vida as trevas, as águas, a morte, e elas estão aqui na terra, fazendo com que as pessoas mergulhem nessa água, nesse mundo terreno que a gente vive. E Deus coloca ali, ele separa essa porção seca e faz aparecer a terra, que representa as coisas celestiais, a luz. Então, o que nós vemos aqui, ó, lá em Colossenses 3, de 1 a 3, fala o seguinte, ó: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Gente, quem vive segundo as coisas terrenas já estão mortos. A nossa vida, ela está escondida em Cristo. Ela está escondida em Cristo. Então, o que aconteceu? A água, ela escondia a terra. Deus precisou separar essas águas para que Cristo viesse a existir na nossa vida. Então, isso é chamado operação da cruz. É quando você consegue discernir entre o que é natural, ou seja, terreno, e o que é espiritual. O que é da alma e o que é do espírito. Então, quando você consegue ver isso, consegue discernir isso, você tem a operação da cruz na tua vida. E nós devemos submeter quase tudo, quase 99% de todas as nossas ações, atitudes, à cruz. O que significa isso? É perguntar, será que eu estou realmente colocando a operação da cruz na minha vida? Eu estou buscando as coisas espirituais ou estou vivendo as coisas naturais, as coisas carnais? Sempre que submetemos a nossa vida à operação da cruz de Cristo, nós evitamos fazer as coisas naturalmente boas ou que procedem da alma. Começamos a fazer o quê? As coisas do Espírito, que não vêm da terra, e sim de Deus. É exatamente isso que você ouviu. Às vezes a gente pode estar fazendo coisas que nós achamos que são boas, mas elas não procedem da alma. Elas procedem do homem, da carne, da carnalidade. Isso é coisa terrena.
nem sempre as coisas da alma que nós fazemos são ruins, ou más, ou pecaminosas. Nem sempre. Mas na sua maioria, tudo que provém da alma, da carne, da terra, do homem, elas têm origem no pecado. Porque o pecado, ele nos atingiu lá atrás. Ele corrompeu o homem. Ele corrompeu. Por isso, toda essa estratégia de salvação que vocês estão vendo eu citar para vocês aqui nas Escrituras, Deus não aceita nada que provém da terra. Deus não aceita nada que é natural. Deus é espírito e ele só aceita as coisas que provêm do espírito. Então, para você estar em Deus, você tem que estar no espírito, você tem que estar na luz de Cristo. Senão, você pode orar, você pode ficar de joelho, você pode, sabe, ser um crente de carteirinha, esquentar banco de carteirinha. Segunda, sexta, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de sábado você vai 2 vezes, de domingo 3 vezes. Mas mesmo assim, você pode não ser aceito no reino de Deus. É como se você estivesse passando uma maquiagem e se apresentando diante de Deus. Deus não aceita essa maquiagem. As coisas para Deus, elas precisam ser do Espírito. E você precisa buscar em espírito e em verdade. O Espírito você acha na palavra, o Espírito e a palavra junto. A palavra de Deus é a verdade. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta passar maquiagem para querer agradar a Deus, para querer impressionar os homens, para querer receber elogio, falando, se achando santo. O nosso caminho é a santidade. Nós caminhamos até a volta de Cristo. Então eu vou dar aqui para vocês, alguns conselhos bíblicos, algumas regras para que vocês possam alcançar isso, essas questões espirituais. Tá? Olha só o que está escrito em Colossenses 3:2. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que está dizendo isso? Este versículo, ele enfatiza a importância de focar nas coisas espirituais e celestiais, em vez das coisas terrenas. O que você está colocando o que você está colocando na sua mente? Você está colocando coisas materiais? Coisas que a traça e o ferrugem vão corroer? Você está querendo enriquecer aqui? Você está querendo causar uma boa impressão para o seu vizinho, para o teu namorado, para o teu marido? Óbvio, você tem que estar sempre bem com o teu marido, com o teu namorado. Isso faz parte de uma contemplação, mas você não pode deixar que isso tome conta da sua vida. Tem pessoas que elas não saem da academia, elas não saem dos institutos de beleza, elas gastam o rio de dinheiro com dieta, elas não saem de casa se não passar maquiagem, elas não saem de casa se não tiver com o Botox em dia. E aí? Eu não estou dizendo que isso é errado. Isso faz bem para os olhos. E para uma harmonia do casal, é ótimo. Mas você não pode deixar que seja somente isso. Não busque somente as coisas terrenas. Em 1 João 2,15 e 17, diz: não amem o mundo nem no que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus? O que tem no mundo? No mundo existe algo chamado concupiscência. Concupiscência. Eu sou psicanalista e existe uma obra que Freud criou,
ele fala sobre o desejo. O desejo. Eu já citei isso aqui para vocês anteriormente. Desejo é tudo aquilo que falta. Então, tudo que falta em você, você começa. Tudo que falta em você, você começa a desejar. Aí você vai começar a desejar coisas da terra. Porque você está amando as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Então, essa concupiscência é o desejo. E o desejo, ele é para a carne. O que é a carne? A nossa alma. O espírito, ele conspira contra a carne, ele briga contra a carne. Não há nenhum tipo de acordo. É um atrito aí. Então, nós temos a cobiça da carne, a cobiça dos olhos. Você começa a ver as coisas, eu quero um para mim também. Eu quero ser igual. Lembra no caminho de Lúcifer? O que ele disse? Eu quero, eu colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Gente, tem pessoas hoje que só pensam em bens materiais. Como se, na verdade, como se não, né? O Deus deles são os bens materiais. E isso não provém do Pai, mas do mundo. A cobiça, o mundo e a cobiça, eles passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, esse trecho, o que ele vai fazer? Ele vai ressaltar essa distinção que nós precisamos fazer entre o que é de Deus e o que é do mundo, entre as coisas naturais, as coisas espirituais. Filipenses 3,19 diz o seguinte, olha, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E a deles, a glória está na sua vergonha. Por que eles falam que o Deus dele é o estômago? Porque nas escrituras, nessa época, eu explico muito bem isso para vocês, emoção não é um sentimento. Emoção é uma reação química que acontece no estômago primeiro. Depois ela vai para o coração. Então, essa passagem aqui, ele sentiu uma emoção, uma reação química no estômago. E aí ele fala que o Deus dele está no estômago, porque ele sentiu essa reação química, essa úlcera, essa cólera, essa coisa acontecendo aqui, depois vinha para o coração, né? É o desejo da carne, a cobiça dos olhos, soberba da vida. E aí você tem o quê? Fala que a glória dele está à vergonha. Ou seja, você vai ser envergonhado. A sua glória será a vergonha. Porque só pensa em coisas terrenas. Então aqui Paulo alerta, cujo foco está apenas nas coisas terrenas e não nas coisas espirituais. E em Romanos 8, capítulo 8, versículos 5 e 6, diz o seguinte: porque os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Gente, quanto mais você der valor à carne, aos desejos da carne, às coisas do mundo, mais ela vai te escravizar. A Bíblia fala, daquele de quem você é vencido, você se torna escravo. Se você é vencido pela bebida, você é escravo da bebida, você não consegue mais ficar sem bebida. Se você é vencido pelo ego, pela sua aparência, você é escravo da sua aparência. Se você é vencido pela prostituição, você é escravo da prostituição. Se você é vencido pela pornografia, pelas drogas, pelo jogo, você é escravo disso. Então, aqui a orientação da carne é morte, mas a orientação do espírito é vida. Então, como que nós podemos distinguir? A grande questão é essa. Vocês devem estar se perguntando. Como que eu posso diferenciar o que é da carne, o que é da alma e o que é luz, o que é do espírito? Querem saber disso ou não? Vai aí, sim ou não? Pô, ninguém falou nada, então não vou responder para Sim, vocês, não vou passar. sim.
O pessoal escreveu, ó, o Luiz escreveu, Eu aqui você estou não tá vendo com aqui. a Kelma Sim. também. Muito bom, então vamos lá. Só para saber se vocês estão vivos aí, vocês não estão dormindo, gente. Estão acordados. Então, como distinguir o que é da alma e o que é do espírito? O que é carne e o que é espírito? Nós podemos distinguir isso através de comportamentos, através de atitudes, através de hábitos. Geralmente, na verdade, esse geralmente é quase 100%, tá? Quase 100%. O que vem da alma, ou seja, as coisas naturais, elas consomem muita energia, geram muito cansaço, fadiga e desânimo. Exige muito esforço para ser mantido. Então, essa daqui é uma referência para que você possa ver se o que está na tua vida é alma, é carne ou é espírito. Se o que você faz demanda muito esforço, muita energia, te deixa cansado, desanimado, você fica abatido, querendo jogar tudo para o ar, largar a mão das coisas, você pode ter certeza que isso é carne. Isso é da alma. Agora, o que vem do espírito, ele acontece de uma forma espontânea. Você não precisa de fazer esforço. Ele acontece naturalmente, é uma sequência. Ele é leve, ele é suave. Por quê? Porque Deus já operou ali. Deus já operou no espírito. Deus não consegue operar na carne se você não deixar. Deus não consegue te trazer do reino das trevas para o reino da luz se você não deixar. Essa decisão é sua. Então, eu estou te dando aqui algumas referências para você saber que você está cheio de carne, cheio de obras da carne, da alma. O que significa alma? Significa que você está decidindo por você mesmo. A alma é a sede do desejo, das emoções e das decisões. Na maioria das vezes, as decisões, elas são tomadas no ímpeto. E você toma a decisão errada porque você não consegue esperar. Você não consegue esperar em Deus. Porque você quer tudo para ontem. Então, se você está se sentindo sem energia, cansado, desanimado, tendo que demandar muito esforço para manter qualquer coisa na tua vida, você pode verificar que isso é decisão que você tomou baseado na sua carne, no seu entendimento. Só que Deus está te chamando, nesse exato momento, para você largar essas obras e vir para o reino da luz. A hora que você começar a caminhar no reino da luz, você vai ver que é leve, é espontâneo, acontece naturalmente, porque Deus já te deu isso. Ele já operou essa transformação no espírito. Já está tudo pronto, é só você pegar. Então você vai ter situações difíceis, que você não vê saída, que você está lá na luta. Isso é carne. Deus quer te levar para a luz. Ele quer tornar o jugo leve. Olha só o que fala em Mateus 11, 28 e 39. De 28 a 39, mas eu vou ler só os versículos que dão mais referências aqui, tá? Depois vocês leem do 28 ao 39, ó. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Ele está dizendo para você vir que está cheio de peso na tua alma, você está sobrecarregado com demandas que só te engessam, te escravizam. Ele fala assim, ó, venham a mim que eu darei descanso a vocês. Ele fala para tomar sobre nós, ou seja, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração.
e vocês encontrarão descanso para suas almas. Gente, o que eu estou falando para vocês está embasado na Bíblia. Olha só o que fala o versículo 30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Parem de ficar carregando pedra. Parem de ficar quebrando pedra. Você deve estar assim, poxa vida, estou levando porrada de tudo quanto é lado aqui. Mas isso é revelação do Espírito, gente. Para que haja o que haja uma transformação em você hoje. Não dá para ficar para amanhã. O homem em si não pode produzir nada de bom. O homem em si, o homem natural, não pode produzir nada que é espiritual. É o Espírito que produz no homem. Então, essa palavra que está chegando até você agora é o Espírito falando para você: deixa eu agir na tua vida. Deixa eu tomar conta desse mundo carnal. Deixa eu controlar as suas decisões, os seus pensamentos, a forma como você enxerga a vida. Deixa eu mudar seus hábitos. Gente, somente a palavra de Deus é capaz de fazer transformação. Somente ela consegue separar alma e espírito. Só ela. Olha o que diz em Hebreus 4:12. Fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. Ela corta mais do que uma espada de dois gumes. Tem corte dos dois lados. E o sonho de todo psicólogo, e o sonho de todo psicanalista, ela penetra na divisão da alma e do espírito. Somente a palavra de Deus pode levar a dividir, a separar a alma do espírito. E você está recebendo essa palavra no seu coração hoje. Então você tem que deixar ela entrar. Aí você fala assim: não, Marcos, mas eu ouço, eu leio a Bíblia, eu frequento a igreja, tudo. Aí eu pergunto: tá pesado? Tá cansando? Tá consumindo muita energia? Então você tá na carne, você está tomando decisão pela alma. Perfeito, gente? Entenderam aí a pegada? Bom, Perfeito. nós já estamos aqui, deixa eu ver, em Gênesis. Deixa eu abrir aqui para falar para vocês. Ó, o versículo 5 de Gênesis diz que e Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Foi tarde e manhã, primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E foi assim. E chamou Deus o firmamento céu, e foi tarde e manhã o segundo dia. Aqui, no versículo 8, e chamou Deus firmamento céu, foi tarde e manhã o segundo dia. Só que quando Deus fez o primeiro dia, o que Deus disse? Deus disse no versículo 4 o seguinte, ó: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus luz de dia e as trevas noite. Foi tarde de manhã, primeiro dia. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu estou falando da criação dos 6 dias, da obra dos 6 dias. Significa que Deus criou essa nova criação em 6 dias. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto dia. Então, se vocês lerem aqui, do versículo 3 até o versículo 31, vocês vão entender que Deus está narrando aqui a criação. Aí ele criou a luz, fez separação entre luz e trevas, ele criou as águas, ele fez a separação do firmamento e foi criando. Separou a porção seca, depois ele criou as plantas, foi criando. Criou as ervas,
deu a semente segundo a sua espécie. Terceiro dia, depois criou o firmamento, criou o céu, criou o sol e a lua e as estrelas. Foi criando. Ele criou os animais, depois ele criou o homem no sexto dia. O que eu quero chamar a atenção para vocês? Em todas essas fases da criação, Deus criava e falava o seguinte: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E ele faz isso em todo momento da sua criação. Ele contempla a sua obra e ele menciona o que ele havia feito e diz: era bom. Porém, no segundo dia, a hora que ele cria as expansões de águas que estavam debaixo e em cima, ele não menciona que era bom. Ele não faz menção nenhuma. Por que que o Senhor não fez menção nenhuma? Porque aqui, essas águas são os mares. E aqui elas não eram boas. Porque elas simbolizam a morte, como eu disse para vocês. Então, desde esse início, desde a criação, Deus já está sinalizando a morte que há de vir diante das pessoas se elas não deixarem o Espírito que gera em vida ser a referência dela. Então, desde essa época, desde lá de trás, Deus já está sinalizando isso. E ele fez separação entre terra e água. E disse Deus lá no verso 9: ajuntem-se a água debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Então, neste dia, houve separação entre terra e mar. Então, as águas, ou o mar, que simbolizam a morte, elas foram separadas da terra, que simboliza Cristo. Ou seja, para Cristo vir habitar em nosso meio e gerar frutos de vida, você vai precisar separar a morte. Você vai precisar separar esse mar que representa a morte na tua vida. Então, Deus só veio a aparecer a partir do momento que separou, que tirou a morte do caminho. Ou seja, enquanto tiver morte no seu caminho, enquanto tiver palavra de morte, uma visão de morte, um pensamento de morte, enquanto tiver isso, Cristo não vai aparecer na tua vida. Ele vai ficar batendo a porta e você vai precisar abrir para ele entrar. A hora que ele entrar, ele vai trazer a luz, ele vai trazer o Espírito e ele vai gerar frutos em sua vida. Então, este dia houve separação entre terra e mar. E qual que foi esse dia? Foi o terceiro dia. A terra seca, ela surgiu no terceiro dia. Gente, parece coincidência, né? Mas Deus não é um Deus de coincidência. Deus cria todas as coisas já com um plano. Por que que ele criou aqui, ele fez separação da terra e das águas no terceiro dia? Ou seja, por que que a terra, a porção seca, apareceu no terceiro dia? Porque ela representa Cristo. Ela representa Cristo, a triunidade de Cristo. Lá em Deuteronômios 8, capítulo 8, versículo 7, diz: porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros de água. Olha só, não é de mar, é de ribeiros, porque ribeiro corre, um rio corre, o rio não vai ficar com água parada. O rio, ele é uma fonte, ele é um manancial. Então, Deus põe uma boa terra diante de você, terra de ribeiros, de águas, com fonte de mananciais que saem de vales e das montanhas. Gente, onde que Deus habita? Deus habita numa montanha. E lá do trono de Deus sai um rio da vida que passa por um vale. Esse vale, ele consegue abastecer, esse rio consegue abastecer esse vale
e ele promove o quê? Que essa terra que seja absorvida, que seja regada por esse rio, seja uma terra boa, uma terra de fontes, de mananciais. Então é essa palavra que Deus tem para você hoje. Você precisa se preparar para fazer separação entre vida e morte, que ela é muito sutil, sutil demais. Eu vou te explicar como que ela é sutil. Mas como que você sabe? Como que você sabe que você tá morto? Na verdade, você não consegue saber. A pessoa morta, ela acha que está tudo certo. Você só consegue ver o morto. O vivo vê o morto, mas o morto não vê o vivo. É desse jeito. A pessoa morta, ela está cega, ela não consegue ver o vivo. Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao chamado. Porque mesmo que o teu coração esteja duro, você não esteja entendendo, a palavra de Deus vai bater a sua porta. A palavra vai bater. Você vai ouvir o som da voz de Deus te chamando. Porque qual que é o objetivo de Deus para nós? É trazer a vida de Cristo, o Espírito em nós, para que a gente produza fruto. A palavra de Deus diz o seguinte, ó, lá em João 15:5. Diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se nós permanecemos nele, nós daremos muito fruto, pois sem ele nós não podemos fazer coisa alguma. Então não adianta você querer dar fruto sem Cristo. O seu fruto, ele não vai produzir nada, ele é um fruto morto. Quando Jesus chegou lá na figueira, e viu que ela não tinha fruto, ele amaldiçoou ela, falou: olha, maldita seja tu. Morreu na hora. Por quê? Ele sabe, ele conhece as estações. Só que ele viu que aquela figueira, ela estava viva, mas não estava dando fruto. E ela morreu na hora ali. É isso que está acontecendo com as pessoas. As pessoas estão mortas, mas não estão vendo. Como que você sabe? Porque o fruto é morto. Outra passagem que mostra isso, que exemplifica isso, é o exemplo da parábola das 10 virgens. Lá em Mateus 25, de 1 a 13. Vocês conhecem essa parábola? Sim ou não? Já ouviram? Parábola das 10 virgens? Essa sim. A parábola diz que eram 10 virgens. Essas 10 virgens são a igreja, representam a igreja. E todas elas são salvas, tá? 5 são prudentes e 5 são nécias. Não está dizendo que 5 não fazem parte da igreja. A igreja tem as pessoas prudentes e as pessoas imprudentes. Tem as pessoas prudentes e as nécias, como estão dizendo aqui na parábola. Vou ler para vocês aqui, ó. Eu não vou ler tudo, eu vou resumir só para a gente entender aqui. Então, essa parábola, ela está dizendo do reino dos céus, que eles são semelhantes a 10 virgens. E cada virgem tem uma lâmpada. E elas saem ao encontro do esposo. Então, quem é o esposo? O esposo é Cristo. As lâmpadas são as lâmpadas da igreja. E aqui fala que 5 delas são prudentes e 5 são loucas. Então fala aqui que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite consigo, nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E o noivo, ele se tardou, ele demorou. E aí, elas começaram o quê? Elas começaram a tosquenejar. Elas começaram a queimar o azeite. E adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo e saiu-lhe ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Aí as prudentes responderam, dizendo:
Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e compram para vós. Ou seja, se eu der o meu, vai faltar para todos nós. Então eu vou ficar com o meu, vai você e compra azeite. Ou seja, o azeite aqui é o Espírito de Deus. A salvação é gratuita. A salvação é gratuita, mas o reino nós precisamos comprar com alto preço. É um preço de renúncia, é um preço de você se abdicar de coisas que são prazerosas para a sua carne. Vocês veem isso acontecendo? Isso está acontecendo dentro da igreja. Jesus conta que nessa parábola, como parte de uma série de ensinamento, que até mesmo nós estamos transmitindo aqui, ele fala sobre o reino de Deus. O que é isso? É vigilância e prontidão espiritual. Tem pessoas que não estão vigiando e não estão prontas. As virgens saem para encontrar o novo. O que é isso? É a expectativa da segunda vinda de Cristo. Quando Cristo vier, ele vai vir como ladrão. Nós não sabemos quando. Então, o que nós temos que ter? Nós temos que ter o Espírito transbordando em nós. Por quê? Se o Espírito não estiver transbordando, nós não herdaremos o reino. As lâmpadas das loucas, das nécias, eram pessoas dentro da igreja, mas não tinham o transbordar do Espírito. Não tinha o transbordar do Espírito. A gente vê isso acontecendo diariamente na nossa vida. Diariamente. Então, essa é a separação que nós precisamos entender nesta obra de 6 dias, dessa nova criação. A obra de 6 dias fala justamente isso, dessa separação que nós temos que ter diante das propostas que nós recebemos do mundo, das propostas que nós recebemos da carne, da proposta que nós recebemos de nos distanciar de Deus, que a hora que a gente vai ver, a gente está tão longe, que a gente olha para trás e fala, não vale a pena mais eu caminhar em busca disto, Deus não vai me aceitar mais. O diabo coloca esses pensamentos. Eu sou muito pecador, Deus não vai me aceitar mais. Mas Deus está à porta e bate, Jesus está à porta e bate falando, se você abrir, eu entro. E eu vou transbordar com você. É isso, gente. Este é o ensinamento que eu deixo para vocês nessa aula de hoje e quero abrir aqui. Caso vocês tenham alguma pergunta, a gente pode tirar agora. Façam perguntas aí, galera. Gente, printem as telas aí, porque da última vez eu não printei. Aliás, eu fui printar e eu acabei não conseguindo printar. Quero que vocês abram a câmera aí para a gente fazer um print bacana, para a gente finalizar essa aula hoje. E se tiverem perguntas, façam para a gente esclarecer isso aí. Isso, pessoal. Espera aí que eu vou printar, eu não tô conseguindo abrir. Eu tô no celular, não tô conseguindo A abrir a Ana câmera. tá de pijama, a gente não quer ver seu pijama. A gente quer ver seu rostinho. Não vai mostrar esse pijama de bolinha amarelinha aí, não. Foca só Ah, na... consegui. Trava não, trava só no rosto. Saudade de vocês tudo que tá aparecendo aí. Pessoal, sorriso, mantenha o sorriso aí durante o período, tá? Que eu vou printar aqui. O meu print é Eu vou demorado. tentar Vai. printar aqui também. Vai aí, galera. Sorriso abençoado. Ixi. Yes, essa foi. Vamos mais uma para que vai que fale aí. Muito bem. Muito bem.